Religião e ciência. Treta. E aí galera, beleza? Bom, antes de mais nada, eu vou deixar bem claro aqui que eu não vou falar de uma religião específica. Eu vou falar mais sobre religiosidade do que sobre religião, ok? Bom, eu sinceramente acredito que ciência e religião, tanto uma quanto outra, possuem suas questões boas e suas questões ruins. A religião, durante muito tempo, ela foi usada, e até hoje ela é, para alienar muitas pessoas. Da mesma forma como a ciência ainda é e já foi usada muitas vezes para destruir pessoas, para criar guerras e também para manipular, porque durante muito tempo o conhecimento científico não era tão científico assim. Enfim, tanto uma quanto outra, elas dependem muito da forma como são usadas. Então você pode usar a religião para o bem, você pode usar a ciência para o bem e você pode usar as duas também para o mal. Agora seria legal a gente pensar um pouquinho além do uso que fazem desses dois saberes. Seria legal a gente pensar sobre a origem dos dois. Bom, a religião mais antiga que nós temos acesso é a mitologia grega. Bom, a gente sabe que a mitologia grega ela procurou explicar todo o cotidiano dos gregos e todo o universo através de alegorias fantásticas. A gente sabe também que quando os gregos passaram a entrar em contato com outros povos, com outras culturas, essa mitologia começou a não dar conta da realidade, porque surgiu uma realidade nova que eles não conseguiam explicar, que não estava dentro daquela mitologia, porque aquela mitologia tinha sido criada de acordo com aquilo que eles tinham conhecimento. É a partir desse momento que a gente tem o que a gente chama de passagem mito ao logos, que é quando os gregos deixam de pensar de maneira alegórica, de maneira mitológica, de maneira fantástica e procuram tentar entender a realidade a partir da própria realidade. Então nós temos aí os pré-socráticos, depois os sofistas, depois os Sócrates, daí Platão, Aristóteles, enfim. Mas é claro que a mitologia não deixou de existir. Tanto assim que a gente teve mitologia grega e mitologia romana durante muito tempo. E quando a mitologia romana se desfez, a gente teve o surgimento de uma grande mitologia que ainda está presente hoje, que é a mitologia judaico-cristã. Se no primeiro momento ela serviu para socializar, para identificar culturalmente todos aqueles povos que estavam envolvidos na queda do Império Romano, futuramente, com o acúmulo de poder, a instituição Igreja Católica passou a ser uma grande tirana, porque a questão não passou mais a ser seguir os ensinamentos de Cristo, e sim passou a ser poder. E dane-se o que Jesus disse de amai-vos uns aos outros. Era eu faço do meu jeito, se você não respeitar, te ponho na fogueira. É lógico que esse tipo de coisa gerou revolta de muita gente, principalmente das pessoas que continuaram a questionar a sua realidade e que não estavam satisfeitos com a resposta que a instituição religiosa dava. Isso é natural, porque povos foram cada vez mais entrando em contato entre si, se comunicando, conhecendo coisas novas, questionando coisas novas, e assim como o povo grego, em algum momento, não dava mais conta de explicar a sua realidade com a sua mitologia, aquele momento da história na Europa, também a mitologia judaico-cristã não estava dando conta de responder as questões. Surgiram novos questionamentos, surgiram novas ideias, novas situações que a igreja não estava dando conta. E o homem queria respostas, o homem sempre quer respostas. É com isso que a gente tem, então, o que a gente chama de renascimento. Mas durante muito tempo, embora muitos não acreditassem mais naquela forma de conhecimento vindo da instituição, também não havia uma certa legitimação de outra maneira de pensamento. Foi então que Descartes elaborou o que ficou conhecido futuramente como o método científico. É claro, na época, o método que Descartes elaborou sofreu alterações. Até hoje ele foi se adaptando porque as coisas mudam, o ser humano não parou ali. Ele continuou com sede de conhecimento. Mas de qualquer forma, a partir do método de Descartes, a gente tem uma grande ruptura, porque aí a gente divide então o que é ciência do que não é ciência. E é interessante isso, porque nem todo conhecimento que não é científico é necessariamente um conhecimento dogmático ou um conhecimento alegórico, um conhecimento mitológico.
A própria história está imersa numa questão muito complicada, onde uns dizem que história é ciência, outros dizem que história não é ciência, porque ela não consegue contemplar exatamente todos os itens do método científico. É só para mostrar que a coisa não é tão simples, tá? Mas de qualquer forma, é importante que a gente analise que tanto o conhecimento científico quanto o conhecimento alegórico, mitológico, eles partem da mesma questão, que é a tentativa de compreender a realidade, é a tentativa de entender a existência, é a tentativa de compreender o que a gente está fazendo aqui, afinal de contas. É claro, é importante deixar as coisas claras que conhecimento científico não é conhecimento religioso, mas não existe problema nisso. Não é necessário que as coisas caminhem separadas. Se eu não me engano, foi Einstein que disse que a religiosidade, de certa maneira, precisa da ciência. E mais, a gente vê isso na prática. Um mesmo problema pode ser resolvido por uma pessoa através da ciência, enquanto por outra pessoa é resolvida a partir de religiosidade. O grande problema é que a hora que isso envolve uma questão de poder, as coisas saem um pouco do seu eixo, porque elas deixam de questionar sobre a existência humana e sobre o desvendar da humanidade e passa a ser, na verdade, uma questão de qual discurso consegue captar mais gente, qual discurso consegue moldar mais gente, qual discurso consegue dominar mais gente, e aí perde a essência de ambos os conhecimentos. Eu acredito que seja possível as duas formas de conhecimento andarem juntas, desde que exista um certo respeito entre elas. Para determinadas pessoas, a religião serve. Para determinadas pessoas, a ciência serve e não a religiosidade. E as pessoas podem viver bem com isso. Eu não tenho uma religião, eu até tenho uma religiosidade, mas eu não acredito em nenhuma religião especificamente e nem em conceitos religiosos. E eu vivo muito bem com isso. Nem por isso eu preciso desrespeitar uma pessoa que tem uma determinada religião. É possível conversar, é possível conviver. Tanto a religião quanto a ciência são frutos do homem na sua eterna caminhada sobre o existir. É melhor a gente aceitar isso do que ficar querendo empurrar a nossa vontade para os outros. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, você deixa aquele like. Se você quer acompanhar meu trabalho, se inscreve no canal. Deixa nos comentários aí o que você acha desse assunto, qual que é a sua opinião, se você concorda comigo, se você discorda. Deixa aí, vamos conversar. E eu vou deixar linkado aqui também um documentário muito bom sobre autoconhecimento que chama Eu Maior, é um documentário brasileiro, que ele traz a questão do existir sobre perspectivas muito amplas. De artistas, de filósofos, de cientistas, de religiosos, de esportistas, de diversos tipos de pessoas. Então é um documentário muito legal, espero que você goste também. Muito obrigado, um aperto de mão sincero e um beijo no coração. Valeu!